O espírito vingativo usando mantos vermelhos atacou continuamente, arrancando tiras de carne do corpo de Leilin. A expressão de raiva de Leilin se transformou em indiferença. Poucos minutos depois, ele abriu a boca com dificuldade. Kurzazedoluxian. Uma chama verde escura queimava no corpo de Leilin, incendiando tudo no laboratório da experiência. Depois que a chama verde escura se extinguiu, Leilin recuperou sua mobilidade. Neste momento, ele finalmente teve força suficiente para olhar ao seu redor. O laboratório da experiência era o mesmo de antes, com todos os aparelhos alinhados na posição original. Quanto à formação do pentágono, havia perdido toda a sua luz, e o espírito vingativo não estava em lugar nenhum. Em Leilin, não havia vestígios de ferimentos, mas sua expressão não parecia bem. Foi porque diferentes indicadores surgiram do Ayahuasca. Anfitrião sofreu um ataque desconhecido no campo de força, determinado a partir do banco de dados por um espírito vingativo. Vitalidade diminuída em 0,1. Anfitrião sofreu um ataque desconhecido no campo de força, determinado a partir do banco de dados por um espírito vingativo. Vitalidade diminuída em 0,1. Anfitrião sofreu um ataque desconhecido no campo de força, determinado a partir do banco de dados por um espírito vingativo. Vitalidade diminuída em 0,1. Depois de 3 indicações, o rosto de Leilin parecia ainda mais terrível. Chip, mostre-me meu status atual, BIP. Leilin Farlier. Acólito de nível 3, Night. Força. 3.1, Agilidade. 3.3, Vitalidade. 3.4, Força espiritual. 16.1, Poder mágico. 16. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Status: saudável. Após a atualização de usar Lágrimas de Maria, a força espiritual de Leilin chegou a 16.1. No entanto, sua vitalidade diminuiu em 0,3. Claramente, isso foi causado pelo ataque do espírito vingativo. Como esperado, o formulário de uma antiga poção não pode ser modificado tão facilmente. Leilin suspirou. Ele agiu por sua própria iniciativa, alterando muitos processos do formulário, causando, assim, tal resultado. No entanto, esta diminuição na vitalidade, em comparação com o aumento na força espiritual, mostra o valor desta poção. Leilin tinha certeza de seu formulário modificado para a antiga poção, Lágrimas de Maria. Poção antiga, Lágrimas de modificação de Maria bem-sucedida, anfitrião para dar um nome. Uai, a voz de Chip soou. Poção da vingança do sangue. Leilin pensou no último lampejo vermelho, deixando escapar o nome. Embora essa poção requer um espírito vingativo como ingrediente, o que era um pouco cruel, era uma poção que era difícil de encontrar. Um único uso poderia aumentar a força espiritual em 3 pontos. A única reação menor foi: estava no mesmo nível da poção azul que Leilin havia modificado antes. Quanto ao processo de formulação desta poção, foi um pouco implacável. No entanto, Leilin não se incomodou com isso. Para Leilin, realizar ações implacáveis e até mesmo matar pessoas, estava bem dentro da razão quando se enfrentava aos benefícios. Pessoas que só matam de alegria eram mentais e desumanas. Em seu mundo anterior, o ambiente era pacífico, então naturalmente ele também havia defendido a paz na época. No entanto, no Magus World, a guerra estava em toda parte. As mortes ocorreram diariamente. Os plebeus que enfrentaram o amanhecer não sabiam se estariam vivos para ver o pôr do sol. A lei da selva e a sobrevivência do mais apto foram proclamadas explicitamente por várias guildas e organizações poderosas. Depois de vir a este mundo, Leilin seguiu quando em Roma, faça como os romanos, e isto se tornou uma pessoa completamente egoísta. Enquanto essa poção fosse benéfica e não lhe causasse muito incômodo, ele não hesitaria em criar mais dela. Este é o sentimento de alcançar 16 força espiritual, hein? Que incrível!
Leilin fechou os olhos, sentindo a diferença que esse aumento lhe trouxe. Sob o seu controle, a força espiritual parecia ser um fio de prata ao passar por todos os itens da sala. Além disso, cada uma das formas físicas do item era percebida na mente de Leilin. Para os acólitos regulares, esse era um sentimento extremamente fresco. No entanto, Leilin viu que depois de um certo padrão ter sido alcançado na força espiritual, ele teve um efeito de escaneamento semelhante ao do ayahuasca. Esse efeito, se dominado corretamente, pode descobrir a maioria das emboscadas, sem nunca ter medo de outro ataque furtivo. Leilin apreciou o uso maravilhoso do Spiritual Force. É uma pena, no entanto. Para mim, isso não é tão útil quanto o ayahuasca em seu mar de consciência. Ondas de força espiritual surgiam constantemente nas fronteiras, expandindo continuamente a área do mar. Só que essa mudança externa é óbvia demais. Leilin pegou um espelho de bronze. Na tela do espelho de bronze, refletia-se um semblante juvenil de cabelos castanhos. No entanto, um par de olhos brilhantes brilhavam como diamantes na noite. Normalmente, os limites superiores da força espiritual para os acólitos de nível 3 eram 15, mas Leilin excedia em muito esse número. Além disso, quando os acólitos de nível 3 estavam prestes a entrar em um magus oficial, seus olhos frequentemente mostravam sinais incomuns de atração. Esse foi o resultado da expansão ilimitada em seu imenso oceano de consciência. No entanto, para Leilin, isso não foi uma boa notícia. Para outros, ele era apenas um recém-avançado acólito nível 3, mas agora ele excedeu esses limites. Isso traria curiosidade e suspeita de outros. Se fosse algum acólito regular, Leilin não estava com tanto medo. Mas se um mago oficial exigisse que ele cooperasse para o interrogatório, então Leilin encontraria alguns problemas. Afinal, Leilin não tinha confiança contra magos oficiais desde o Aiship não conseguiu detectá-los. Eu só posso esconder isso por enquanto. Leilin cantou um pequeno encantamento. Ruídos rangendo e rachando ressoaram em seu rosto e seus olhos escureceram, não mais irradiando luz. Este foi um simples uso do feitiço metamorfose, a habilidade de modificar características faciais. Muitas mulheres magos oficiais obteriam tal feitiço e o lançariam em seus rostos, conseguindo um efeito de embelezamento. Espero que isso possa esconder minha presença por enquanto. Leilin não estava confiante. Após várias modificações do feitiço de metamorfose pelo Aiship, Level 3 acolites não seria capaz de descobrir isso. No entanto, Leilin não tinha certeza se ele poderia enfrentar o magus oficial se eles passassem por ele. Talvez não percebessem sua ocultação. Contanto que eles não usem nenhum feitiço de detecção, ele deve ser capaz de mascará-lo. No fundo do coração, Leilin já havia decidido. Depois de viajar pelo reino de Poolfield e descobrir os rastros de vestígios, partiu para as planícies da montanha de Zitermun em busca dos remanescentes do grande mago Serron. Em todo caso, Leilin expressara seu interesse por Croft por querer viajar, o que sugeria que não parecia muito abrupto. Depois de fazer alguns arranjos, Leilin esfregou o estômago roncando, dando um sorriso irônico. Seu experimento já se estendeu por um dia inteiro de tempo. Não importava quão alta fosse sua vitalidade, ele ainda era um mortal, incapaz de escapar das leis da natureza. Por isso, havia sintomas de fome. Embora ele pudesse reabastecer sua força com poções, Leilin ainda sentia náuseas. Além disso, se as circunstâncias permitissem uma opção melhor, ele não se maltrataria. Como a academia tinha um restaurante, por que desperdiçar uma poção? Leilin limpou e abriu a porta do dormitório. Uma carta branca caiu no chão. Parece que alguém fez uma visita a Leilin mais cedo. No entanto, depois de vê-lo se concentrar em seu experimento, eles não ousaram se intrometer, deixando assim uma nota simples. Quem seria? Bic? Nissa? Ou outra pessoa? Leilin abriu a carta com curiosidade. Depois de ver a assinatura,
A expressão de Leilin ficou chocada. Na verdade, é Jaiden como o acólito genial da quinta série. Jaiden era um lobo solitário, raramente interagindo com outros acólitos. Por enquanto, Jaiden realmente tomou a iniciativa de se encontrar com Leilin, o que chocou Leilin. No entanto, desde que ele me visitou, então eu vou conhecê-lo depois de pensar por um tempo. Leilin ergueu o dedo um tanto pálido, dirigindo rabiscos na nota branca. Toda vez que seu dedo se aproximava, caracteres vermelhos seriam deixados na nota. Havia um feitiço simples na nota de papel de Jaiden, que poderia transmitir algumas informações simples. Naturalmente, era apenas utilizável na área da Abyssal Moon Forest Academy, amplamente adorada pelos acólitos. A resposta do destinatário foi extremamente rápida. Muito em breve, Leilin encontrou Jaiden dentro de um quarto no restaurante. Jaiden agora parecia mais sombrio. Olhando para a área de seu membro decepado, Leilin notou que um braço estreito e magro havia se regenerado e não pôde deixar de rir. Parece que sua flor florescente foi dada a Jaiden por Dorothy. O que ele não sabia era a promessa que Jaiden tinha que fazer em troca da flor florescente. Eu não o agradeci a você sobre a flor florescente. Jaiden sentou-se na cadeira branca, erguendo a taça para Leilin. Esse gesto foi um pouco antiético. Leilin franziu a testa internamente, ainda que não falasse muito sobre isso. Depois de procurar uma cadeira para se sentar, ele ignorou a delicadeza e o aroma exibidos à sua frente. Leilin sorriu com sinceridade, com relação às informações dos magos oficiais que o professor Dorothy havia trocado comigo. Eu deveria ser a única a expressar meus agradecimentos naturalmente. Leilin não sabia que Dorothy tinha essa informação de avançar para um espadachim de marca. Foi Jaiden quem lhe vazou a notícia. Quanto à razão pela qual foi provavelmente devido a Leilin acidentalmente ter deixado Jaiden saber que ele tinha a flor florescente. Para Leilin, ele colheria o maior benefício de Jaiden, que precisava desesperadamente da flor florescente para regenerar seu membro. A expressão de Jaiden ficou mais suave. Não importa o que aconteça, somos acólitos que vieram da mesma área. Por isso é um bom motivo para nos ajudarmos mutuamente. Leilin também lhe deu algumas respostas superficiais, antes de Jaiden finalmente revelar seu motivo para buscar Leilin hoje. Leilin, o professor Dorothy há muito tempo me disse que a informação que ele lhe deu, a maior parte dele estava faltando. Não há como ser confiável para avançar para um mago oficial. É porque você também quer procurar outros traços que você está ansioso para explorar, não é? Claro, não importa se é a academia ou as famílias, suas condições são demais. Leilin fechou os dedos. Esta noção foi considerada por muitos acólitos do nível 3. Somente quando a aventura pelos remanescentes era infrutífera e reconhecendo que o período áureo de avanço estava quase acabando, eles então considerariam assinar um contrato espiritual com a academia ou as famílias.